Amém. Nós queremos compartilhar com você uma palavra para esses dias, para esse tempo. E queria pedir a você que está em casa nos assistindo, você pode estar pedindo oração pelo chat, você pode estar compartilhando, perguntando. Se há alguma demanda aí que você quer, que no final nós vamos estar orando por causas, por pessoas. E é importante agora a gente estar ouvindo o que Deus tem para nós. Eu queria que você entendesse que em tempos como esse que nós estamos vivendo, é muito importante você ter fé. O dia da crise, ela exige fé de você, de nós, de cada um. E quando você perde a fé, você perde a esperança, você perde a oportunidade de se sair bem nessa situação toda que parece que é uma calamidade. E no termo bíblico, quando você lê sobre esperança na Bíblia, você não é o mesmo significado de esperança no dia a dia como a gente utiliza. A palavra esperança na Bíblia significa alegre expectativa de algo bom. Não é um tiro no escuro. Eu tenho esperança que isso vai acontecer, e se não acontecer, ok, eu vou mudar a esperança. Não, a esperança na Bíblia não é essa. E essa noite eu quero falar um pouco de dois pilares que vão sustentar a tua vida, vão sustentar o teu coração nesses momentos, nesses dias de crise que nós vamos viver. E a crise veio para todos, não veio para alguns, vai alcançar a todos. E a forma como nós vamos atravessar esse momento vai trazer o resultado do outro lado. Como é que eu vou chegar do outro lado? E aí eu queria falar um pouco sobre o pilar da esperança e o pilar da fé. E a gente está falando hoje sobre tempos de crise, o dia da crise exige fé. Eu queria ler contigo sobre um texto maravilhoso que tem em Isaías, no capítulo 35, que fala sobre a alegria e fala sobre o júbilo de um povo que enxergava muitos desertos, mas há uma promessa de que no deserto o Senhor vai fazer jorrar água, e a água fala de vida no deserto, né? Diz assim: o deserto e a terra ressequida se rejubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande alegria e exulte. A glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo, o Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. E aí ele fala sobre uma coisa interessante. Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados, sedes fortes, não temais, pois que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina, ele vem para salvar-vos. Isso é interessante porque a gente, quando olha aqui, a gente está vendo um deserto e uma promessa de que nesse deserto vai haver água em abundância, vai haver flores no deserto. E nesse momento que a gente liga a televisão e só ouve de desgraça, só vê de desgraça, e eu não estou falando que você não tem que se informar, mas eu quero falar para você, você também não precisa se intoxicar. Porque na verdade a gente está vendo tanta coisa ruim que daqui a pouco você vai achar que você está morto. E a gente precisa entender que existe uma manhã. A Bíblia diz no Salmo 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E eu quero dizer para você, vai amanhecer. Você precisa entender que vai amanhecer. Vai haver um novo dia, ainda que haja noite. Há uma ordem divina para que para que haja um dia seguinte, para que haja um amanhecer seguinte, para a tua vida, para a tua história, para a tua família, para todos nós. E nós precisamos crer nisto. Então isso é esperança. A esperança é uma alegre expectativa de algo bom. Comece a encher o teu coração também com esperança. Porque a gente passa o dia hoje, quando olha o WhatsApp, só tem tragédia. Só tem gente morrendo. Eu quero dizer para você, você é o que você come. Se você está comendo só isso nesses dias, você vai se transformar nisso. Você é o que você come. Sabe, se você está alimentado, tem alimentado o teu coração, se você tem alimentado a tua mente só com coronavírus, a tua
probabilidade de ser atingido é enorme, porque você está só se desestimulando a tua mente, o teu corpo. Está na hora de você reagir, está na hora de você acreditar, está na hora de você entender que há um Deus que responde, um Deus poderoso, que abençoa as vidas daqueles que creem nele. Então quero esperança. Eu quero crer, eu quero poder entender que é um Deus que está sobre a minha vida e que Ele é Senhor de todas as situações. Deixa eu lhe dizer algo, não há nada que está acontecendo sobre a tua vida hoje que tenha pego Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido por esta situação. Você e eu podemos ter sido surpreendidos, as autoridades também num primeiro momento, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus está no controle de todas as situações da vida humana. E você precisa colocar o teu coração e a tua segurança nele, num Deus que ama a tua vida, num Deus que se importa com quem é você, num Deus que Ele tem carinho, tem amor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, num Deus que não vai desamparar você. E a gente precisa acreditar nisso nesse tempo. A fé, quando a gente fala de esperança e fé, a gente fala muito de atitudes. A gente fala de qual é a atitude que eu estou tendo diante dessa situação, desse problema. Sabe, eu posso já começar a comprar derrota para o meu coração. Eu posso já começar a comprar morte para o meu coração. E eu posso também ter uma atitude diferente. Eu estava lendo a história de um músico chamado Nicola Paganini. E eu estou falando de 1800 e alguma coisa, a vida dele lá. Ele era um músico italiano, uma pessoa famosa do tempo dele. E nesse retrato da biografia dele, dizem que ele estava num grande concerto na Itália, e ele tocando violino, né? E uma corda se arrebentou e ele continuou tocando, a outra corda se arrebentou e ele continuou tocando, outra corda se arrebentou e ele continuou tocando, e ele levou a apresentação dele até o final com uma corda só. E quando terminou aquilo tudo, as pessoas de pé aplaudindo, cantando bravo, dizendo bravo, 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 ele esperou as pessoas terminarem de aclamá-lo, pediu para que elas se sentassem, virou para o regente e falou: agora vamos fazer o bis, com uma corda só. Eu quero dizer que o que leva você à vitória é a tua atitude. Sabe, não são as circunstâncias. As circunstâncias, a fé não nega a circunstância, a fé muda a circunstância. E é isso que eu estou te dizendo agora, um coração sem esperança não pode produzir fé. Um coração sem esperança não pode produzir um resultado novo. Se você se deixar abater nesse tempo, você vai viver nas circunstâncias que estão aí para todos. Mas se você crer, você vai poder mudar a tua circunstância, mudar a circunstância da tua família. E sabe, às vezes é a atitude. E muitas vezes a gente não percebe que, e eu creio nisso, que 10% é o que aconteceu com você. 90% é a tua atitude, é o teu coração esperançoso, é o teu coração acreditando, ter alegre expectativa de coisas boas para amanhã. Sabe, que você não vai dormir pensando que amanhã vai ser pior, que você não vai dormir pensando que amanhã você vai ser atingido pelo coronavírus, que você vai dormir hoje crendo que Deus está guardando a tua vida. Crendo que se você, irmãos, há uma coisa interessante na palavra de Deus. Eu creio na cura do Senhor, eu creio que Deus cura os enfermos. Agora a Bíblia diz que na enfermidade o Senhor também afofa a cama dos enfermos. Então eu quero dizer para você, mesmo na enfermidade, Deus pode carinhosamente cuidar de você. Você não vai estar abandonado. Mesmo se o corona atingir a tua vida, eu quero dizer para você que Deus vai cuidar de você. E você não precisa ser um filho, se sentir um filho abandonado, porque Deus te ama. E essa é a verdade central da palavra de Deus. Deus se importa, Deus te ama. E você precisa crer nesse amor tremendo de Deus. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho por cada um de nós. Isso é amor. Ele pegou o que Ele tinha de melhor, sacrificou, para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. E eu creio nisso para a minha vida e para a sua vida. Então assim, eu primeiro quero que você entenda, há esperança na tua vida. Você está vivendo um dia de esperança? Ou você está vivendo um dia macabro? Um dia que você está se alimentando de tanta coisa ruim que no final do dia tu está depressivo. No final do dia você está derrotado. No final do dia você está abatido. No final do dia você está descrente da vida. Eu quero dizer, se você está passando por esse momento dessa forma, é hora de desligar a televisão de repente. É hora de você começar a orar.
É hora de você dobrar o teu joelho. É hora de você permitir que o Espírito Santo, ele anime o teu coração. É hora de você permitir que Deus venha e revele para você o quanto você é querido, o quanto você é amado, a tua família é amada. Sabe, está na hora de parar de ver coisa ruim e começar a ver coisa boa. Porque você precisa ter esperança. E eu quero dizer para você, esse dia ruim vai passar. Esse dia ruim vai passar. E a gente às vezes não entende que a esperança faz parte da resposta. Ter alegre expectativa de algo bom da parte do Senhor. Você sabe, uma pessoa sem esperança, ela é triste. Ou ela demonstra tristeza. Porque a esperança e a alegria andam juntas. Esperança e a alegria andam juntas. E você precisa entender que nesse tempo, você precisa encher teu coração de esperança para que haja alegria. Ah, mas eu só estou vendo desgraça. Sim, mas que haja alegria de viver, que haja gratidão de você ter levantado hoje, que haja gratidão porque a tua família está aí. Sabe, a alegria de expectativa de que Deus está operando, de que Deus está respondendo, de que Deus está guardando. A gente às vezes olha um ambiente tão nublado na frente e a gente perde a perspectiva do hoje. Você está curtindo a tua família porque você está em casa com ela? Você está tendo mais comunhão com a tua família? Você está aproveitando para melhorar o relacionamento dos que estão na tua casa? É para isso que Deus de repente resolveu parar o mundo, né? Tem vários textos aí. E tem coisas que até procedem, a gente parar de ficar anônimos dentro de casa. As pessoas não se conhecem mais. E talvez seja esse o tempo de você parar. Vai ler a Bíblia com teus filhos. Vai encher o coração deles de coisa boa. Você quer um casamento melhor? Ore com o teu esposo, ore com a tua esposa. Nós queremos coisas boas sem fazer nada. Eu quero dizer para você, as coisas boas custam. As coisas boas têm um preço. E você, para ter as coisas boas, você vai precisar pagar um preço também. Então, vai ler a Bíblia com o teu esposo, vai orar com ele, vai orar com a tua casa. Tem coisas boas para nós fazermos, que vão gerar gratidão, que vão gerar alegria, que vão gerar mudança no que nós estávamos vivendo até ontem. Porque esse é o dia que o Senhor nos fez, que o Senhor nos deu, que você se alegre nele, que você agradeça a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Eu queria dizer uma coisa para você, Lamentações 3:22, tem um texto muito gostoso, muito bonito, que diz que as misericórdias do Senhor, estas são a causa de nós não sermos consumidos. E eu quero falar uma coisa para você, Deus tem misericórdia de nós sim. Deus está agindo com misericórdia. Você está ouvindo uma palavra de Deus na tua vida, é um tempo de misericórdia de Deus sobre você, sobre a tua casa. Sabe, você ter parado para ouvir Deus. A gente vai falar de fé e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Você não pode adquirir fé do Senhor sem a palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus. E eu quero falar mais, às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho fé. Fé sempre vai ser uma conotação, eu tenho fé em algo, eu tenho fé em alguém. Quando você tem fé em Deus, significa que você depositou nele toda a tua confiança, que você depositou nele toda a tua esperança. Sabe, que você sabe que aquele que te prometeu algo, ele é fiel, ele vai cumprir todas as promessas dele para a tua vida. Sabe, se você está, nós vamos falar, o brasileiro, né, nós falamos, não, eu tenho fé. Não é uma fé de mais ou menos, uma fé de meio barro, meio tijolo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma fé que tem certeza, porque a fé, ela é uma certeza. Ela é uma convicção, que está no teu espírito, que está no teu coração. Sabe qual a convicção é essa? É de que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir na tua vida cada promessa dele. Ele é fiel para cumprir na tua vida cada promessa que a palavra de Deus te revela. Um Deus que nunca se viu igual. E isso é tremendo. Um Deus que não há outro além dele. Que prometeu coisas tremendas para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos. Você sabe, tem um texto em Gênesis 15, que eu acho esse texto muito interessante, que a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor. A partir daquele momento, a vida de Abraão mudou, porque aquele dia, Abraão depositou a fé do seu coração no Deus que estava falando com ele. O seu coração tem fé em quê? Ou em quem? Porque quando há fé, há certeza. Quando há fé, há uma convicção no espírito.
então você se move diferente, você anda diferente, você fala diferente, você se comporta diferente, não há mais medo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou vendo as pessoas falando de medo, de estarem apavoradas, de estarem em pânico. Deus não quer gerar isso no teu coração. Porque o medo afasta a gente de Deus. O medo afasta a gente da palavra de Deus. O que Deus quer gerar no teu coração nesse tempo é certeza. Certeza de que Ele está cuidando de você. A Bíblia diz em Provérbios 3, 26, assim, porque o Senhor é a tua esperança. Eu gostei desse texto, eu estava lendo à tarde. Porque o Senhor é a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. O Senhor vai guardar, Ele precisa ser essa esperança que está enchendo o teu coração. E você precisa crer que Ele vai guardar você. Nesse tempo, nesse dia mau. A Bíblia fala do dia mau. Você sabe? A Bíblia fala que vão haver dias maus. Mas a Bíblia não diz que os dias maus vão consumir você. Vão destruir você. Passar por uma tribulação, passar por uma dificuldade faz parte da existência humana. E eu quero que você preste atenção nisso. Desde que o mundo é mundo, o mundo passa por situações difíceis. Quando você lê a Bíblia, você vê as fomes, os tempos de seca, os tempos de peste. E quando você vem com a história mais recente, dos últimos 500 anos, você vai ver muitas enfermidades assolando a terra. A peste que atingiu principalmente a Inglaterra e a França, você vê no começo do século XX, né, a gripe espanhola. Ou seja, desde que o mundo é mundo, tem acontecido dificuldades. E eu quero dizer para você, o mundo não vai acabar. A gente não crê que o mundo vai acabar agora. Sabe o que vai acontecer? Deus vai se manifestar e Deus vai trazer uma resposta e Deus vai livrar o seu povo. Deus vai continuar guardando pessoas. Deus vai continuar livrando pessoas. Não é hoje, não é amanhã. O mundo não vai acabar por causa do coronavírus. E eu quero tirar isso do teu coração agora. Isso não é profético. A gente fica, sabe, a profecia do colapso do mundo. Não. Nós estamos vivendo coisas que nós estamos, na verdade, fomentando. As situações do excesso populacional, a falta de higiene, a pobreza, a miséria, vão gerar doenças. E daqui a pouco talvez surja outra. Agora, se toda vez que surgir uma doença, a gente declarar o fim do mundo, e desistir de viver, e desistir de sonhar, desistir de acreditar no amor de Deus por nós vamos ter um problema a cada ano. Porque todo ano aparece uma coisa nova. Então eu queria dizer para você, o coronavírus não vai acabar com o mundo. E o coronavírus não é um sinal de que Deus está acabando com o mundo. Há muita coisa ainda para Deus restaurar antes de chegar o tempo do fim. E Deus não restaurou ainda o que tem que ser restaurado. Então nós não cremos que essa doença é profética. Essa doença é uma doença que foi gerada a má gerência do ser humano. A forma errada de conduzir a terra. Eu queria falar um pouco sobre fé. Para você entender esperança, eu tenho uma alegre expectativa. Fé, eu deposito a minha crença em alguém. Agora, preste atenção. Na maioria das vezes, não, 100% das vezes, nós não temos fé, porque nós não conhecemos a pessoa em quem depositamos fé. Então, eu digo que eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, mas o que você conhece de Deus? Qual é o nível de relacionamento que você tem com Ele? Porque para eu conhecer alguém, eu preciso me relacionar com esse alguém. E eu quero que você entenda isso. Paulo em Romanos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é um começo para gerar fé no teu coração. A Bíblia Sagrada, ela fala de Deus. Você quer saber quem é Deus? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu não conheço quem é Deus dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Desculpe, isso é uma baita de uma mentira, porque Deus não fala palavrão. Deus não fala bobagem, Deus não ofende as pessoas. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus está aqui nessa palavra, na Bíblia Sagrada. Isso representa o pensamento de Deus para a tua vida, para a tua família. Você sabe, a gente quer dar certo, quer fazer as coisas funcionarem sem ler o manual. Eu detesto manual. Vou falar para você. Manual de televisão, manual de celular, manual de não sei o quê. Eu não gosto de ler manual. Agora, para funcionar bem, você tem que conhecer o manual. Existe um manual de Deus para a tua vida. Como ter uma vida feliz e bem-sucedida. E esse manual é a palavra de Deus.
E nós precisamos ler essa palavra para entender quem é esse Deus que eu digo que creio nele. Como ele age, como ele pensa, como ele ama. Sabe, entender a pessoa. Deus não é um velhinho de barba branca. Talvez você esteja entrando aí porque você foi convidado a ouvir. E eu quero dizer para você, Deus não é aquele cara velho de barba branca, chato, que só tem coisa chata para a vida da gente. Deus é mais atual que eu e você. A Bíblia diz que tudo que já existe, já aconteceu no mundo espiritual. Ele já sabe, Deus já conhece, não há tecnologia que surpreenda Deus. Então você precisa conhecer Deus. Para quê? Para que a tua fé seja uma fé real e não uma fé retórica. E não uma fé que no dia da calamidade você fica angustiado, apavorado, amedrontado. Porque se você crer, você não vai ter medo. Você não vai estar apavorado com o que está acontecendo. Porque você vai confiar que aquele que te chamou, Ele é fiel para sustentar a tua vida. Ele é fiel para sustentar a tua casa, a tua família. Eu sei que a gente pode passar de repente até por um problema financeiro no país. E eu quero te dar uma palavra. Continue orando, continue crendo. Sabe por quê? Quem vai sustentar você é Deus. Quem vai suprir você é Deus. Mas você precisa acreditar que Ele é um Deus supridor. Que Ele é um Deus que faz milagres. A gente fica tão emocionado quando nós vemos um milagre, porque eles deixaram de ser coisas do cotidiano da igreja. E eu quero dizer para você, esse é um tempo de milagres na tua vida. Esse é um tempo em que você vai sair de uma fé menina, de uma fé pequena, para um outro nível de fé, onde Deus vai te dizer, olha, eu quero que você cresça, eu quero que você cresça no conhecimento, no nosso relacionamento. Eu quero que o teu nível de fé cresça. Para quê? Para que os milagres aconteçam na tua vida e você me veja como um Deus poderoso e supridor na tua vida. Não como um Deus histórico. Quero falar para você, nós não cremos num Deus histórico, nós não cremos num Jesus histórico. Sabe por quê? Porque a tumba está vazia. Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E a Bíblia diz que Ele intercede por você à destra de Deus. Então não é história, é realidade. E esse Jesus que ressuscitou, Ele disse, olha, quando vocês estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá com eles. Então quando você se reúne com a tua família aí agora, quando nós estamos reunidos aqui com um grupo de pessoas, Jesus está presente. E Ele pode ouvir a tua oração. Ele pode ouvir o teu pedido. Ele pode te socorrer. Mas você precisa acreditar nisso também. Precisa haver fé no teu espírito, fé no teu coração. A Bíblia diz em Provérbios 4, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu quero te dizer, no começo eu iniciei falando sobre o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo tanta coisa ruim. E é disso que eu estou falando, de você guardar o teu coração. Porque se o teu coração estiver cheio de coisa ruim, vai ser difícil ter esperança, vai ser difícil ter fé. Vai ser difícil falar de vida. A gente está falando tanto de morte, que daqui a pouco vai ser muito difícil falar de vida. E eu quero falar de vida com você. Porque de morte você já viu hoje o dia inteiro. De morte, todo mundo já mandou um monte de zap para você falando de morte. Mas o que eu estou aqui dizendo hoje é que há vida e vida em abundância para você. Há uma ministração de Deus para a tua vida, para a tua família. E eu quero dizer para você, você pode ser prudente e deve, mas você não precisa ter medo. Você não precisa estar em pânico, porque isso só vai atrapalhar você nesse momento. Eu mandei um zap esses dias para a igreja local aqui, falando, eu ouvi isso de um cientista, de um médico, ele dizendo que para cada 5 minutos de pensamentos ruins na tua mente, você gera 12 horas de sistema imunológico mais fraco. Então eu acabo me abatendo pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou crendo, e daqui a pouco eu estou sendo uma vítima dessa enfermidade. Então, enche o teu coração de coisas boas. A Bíblia diz que um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito triste seca até os ossos. Eu quero dizer que isso foi escrito por Salomão, 700 anos antes de Jesus nascer.
E hoje os cientistas estão afirmando isso, que a tua expectativa, a tua atitude, a tua crença, ela também impacta a tua saúde. Então, quer ter boa saúde? Comece a ler as promessas de Deus para você. Comece a abraçar tudo que a palavra do Senhor fala a teu respeito de Deus e das promessas. Você primeiro tem um Deus que te ama, e segundo tem um Deus que fez várias promessas para você. Promessas que Ele quer cumprir, promessas que Ele quer realizar. Eu quero orar